A minha casa é um celeiro de acolhimento de sacerdote. Sempre tem um padre querendo um conselho, querendo um bolinho, um cafezinho, querendo ser abraçado. E é tão bonito porque isso que é a família. A vocação de vir a ser mãe espiritual para o sacerdote é muito pouco conhecida, insuficiente compreendida e, portanto, pouco vivida, apesar de sua vital, fundamental importância. Essa vocação, muitas vezes, está escondida, invisível ao olho humano, mas voltada a transmitir uma vida espiritual. O Papa, agora, com a graça de Deus, ele fez uma proclamação em Roma, falando de uma partilha do sofrimento, das incompreensões do sacerdote que sofrem. E ele convida ao sacerdote a não se isolar. E como é importante, como eu falei, esse acolhimento de nós mães, para ajudar esses sacerdotes que sofrem tanto. É um padre que, na sua integridade de família, foi ferido. E muitas vezes ele sofre, porque às vezes ele também não sabe demonstrar, às vezes, o amor. E ele precisa que nós possamos ensiná-los a amar, a acolher. Quantas graças que a gente, como mãe, pode fazer. Dentro do apostolado, nós temos os nossos baluartes. E uma delas, aqui é a Beata Conchita. É uma mãe que viveu do século XIX. Eu falo que, para mim, ela é um exemplo, depois de Nossa Senhora, é claro. Como mãe espiritual. Viveu a vida toda sendo casada, no século XIX, mãe de 9 filhos. No seu ordinário da vida, ela entregou sua vida toda para o sacerdote. Hoje ela é beata, reconhecida pela igreja. E ela teve um encontro com o padre Félix. E esse encontro mudou a vida dela. Mudou completamente a vida dela. Esse padre, ele hoje é venerável. Quando ela se confessou, o padre Félix, num dos diários, fala, ela começou a falar a vida toda dele, como estava a situação e a vida espiritual dele. Ele estava morno, ele estava vivendo uma vida de sofrimento, uma secura espiritual, e a Beata Conchita, de repente, começa a falar dessa alma, o quanto que ele precisava buscar uma vida penitente. E aquela pequena conversa, que não foi muita coisa, mas o que gerou na vida daquele sacerdote, que hoje é venerável. Ele fala assim: sou consciente que nada valho. Percebi meus abomináveis, isso no diário espiritual dele, para o superior dele. Inúmeros pecados mortais, minhas quedas, minhas poucas inteligências, minha pouca ciência. Somente tenho verniz com que pareço algo. Mas não é assim. Em mim tudo é superficial, menos a bruta capa da soberba e do amor próprio. Minha precipitação nos juízos que faço, e minha desordem em todas as coisas. Esse é o instrumento que Deus quis chamar para ajudar. Que mistério! Ele falando de si mesmo, que mesmo ele sendo tudo isso, Deus quis chamar ele como sacerdote. Mas agora, meu amado Jesus, fazei que este ser desprezível corresponda à tua graça, tu podes me modificar radicalmente. Isso foi depois daquela confissão. Aí a Beata Conchita, ela escreve no diário dela, falando assim: que caráter tão decidido, que coração de fogo desse padre Félix. Eu vejo algo extraordinário nos planos de Deus, tem para essa alma. Vejo claramente como o Espírito Santo o impulsiona e como o padre Félix aproveita esse vento divino que o leva para a cruz. Vi nascer nele a nova vocação, que vai crescendo como fogo, nessa necessidade de estar com o meu Jesus no sacrário, em recolhimento, e os seus progressos de oração na penitência. E esse desejo de conhecer a si mesmo, ao chamado da perfeição última, de ela assumir aquela maternidade, como que foi modificando aquele sacerdote, relatando no diário. Uma é beata e outra é venerável. Então, são pessoas concretas que viveram num tempo e numa história, e que realmente, de fato, a gente pode modificar a vida de um sacerdote com uma pequena entrega, uma pequena palavra. Cantar uma música e a gente impor as mãos sobre eles, que eles realmente possam sentir essa unção do Espírito Santo. Que às vezes que eles se sintam isolados, perdidos, desolados. Naquela noite escura do seu quarto, quantas lágrimas que um sacerdote chora. Ele é ser humano, gente. É como o padre aqui disse, nós não temos a possibilidade de julgar ninguém. Mas é uma pessoa carente
que precisa do amor de Deus em primeiro lugar, mas também das nossas orações. Sim, Senhor Jesus, eu quero pedir agora a intercessão da Virgem Maria, dos nossos anjos da guarda e do Espírito Santo que está aqui neste momento, que venha sobre os teus filhos e derrama sobre eles o poder da graça do Espírito Santo. Vem reavivar o ministério sacerdotal, o poder que foi dado, constituído pelo bispo naquele momento da ordenação. Revigora a força e o desejo deles pelo o ministério deles. Dê a força, dê a coragem, dê, Senhor Jesus, tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Fortalece, Senhor, a fé, como o Padre disse na missa, pois sem fé nada podemos fazer. E toca e protege-os contra o inimigo, contra a ação de Satanás, que vem roubar e destruir cada um desses teus filhos. Agora eu quero pedir que o sangue de Jesus e pelo manto de Maria, que esses seus filhos sejam consagrados, sejam selados, sejam libertos e sejam curados. Curados de todas as feridas que vêm às vezes do ventre da sua mãe, da sua infância. A gente não sabe o que cada um passou. Mas vai entrando, Jesus, na história desses teus filhos e derrama sobre eles a graça, o vigor, a força que tanto eles precisam. E eu quero agradecer, Senhor, pela vida deles, por essas mãos que gestam no altar a Eucaristia, pela sua boca que proclama a palavra de Deus, pelos seus olhos que acolhe aquele que está sofrendo no momento do ato da penitência. Obrigada, Senhor, pela vida e pelo ministério. E eu quero aqui, em nome de todas as mães, agradecer pela vida de vocês. Se hoje, até hoje, nunca ninguém agradeceu pelo seu ministério, eu quero agradecer hoje, em nome de Jesus, pela sua vida, por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você é, mais do que você faz, porque você é um homem abençoado, escolhido por Deus, chamado por Deus. Em nome de Jesus, receba essa graça. Que Deus possa curar o seu coração. E eu queria rezar por você. Eu queria agradecer também pela sua vida, por tudo aquilo que você faz. Pelos seus olhos que transmite a luz do Espírito Santo. Pelas suas palavras que cada vez mais você possa ter autoridade. Não tenha medo. Eu sinto no meu coração que Deus está te dando a graça de tirar todo o medo que você tem, toda a insegurança. Que hoje, em nome de Jesus, você está sendo curado. Porque Deus quer te usar muito pelas palavras e pelo nome do Espírito Santo. Não tenha medo. Amém? Muito obrigada pela sua vida. Pelo carinho. Muito obrigado, Senhor, pelas inspirações, grandes inspirações de interceder, de orar. E a graça acontece cada vez mais. Obrigada. E eu também queria agradecer, em nome de todas aqui, pela vida do Padre Fábio, né? Ele está sendo um canal de Deus, uma resposta, né? É um apelo do Espírito Santo e de Nossa Senhora para a igreja. Porque, de fato, eu estou muito próximo do sacerdote. Eu vejo o quanto que o sacerdote sofre, né? Pelo meu esposo, por tudo aquilo que ele traz, por tudo aquilo que a gente está vivendo. E o Padre Fábio é um homem falho, humano, né? Como o senhor falou, um vaso de barro, mas que foi inspirado pelo Espírito Santo para que esse apostolado possa se reerguer como um movimento para a igreja e para cada um de vocês. Amém. Olha, sem palavras. Né, Padre? Sem palavras. Surpresas de Deus. Eu vou dizer que eu acho que esse momento nosso aqui foi um novo Pentecostes. Foi um novo Pentecostes. Olha, eu não tenho palavras. A palavra é gratidão. Obrigado. Uma profetisa, senhora, hein? Olha, cheia de dons. Eu já escutei umas palavras que para mim é profecia de Deus, da sua boca, da Pat Mansfield, né? Dos Estados Unidos, que prega para os sacerdotes no mundo inteiro. E aquilo que a senhora falou, dos retiros que eu já participei pela Renovação Carismática Católica, quando a Pat Mansfield veio ao Brasil, foi um retiro para padres. Ela disse igualmente o que você disse hoje. Então, é confirmação. E nós aqui, a TV Século XXI, toda a entidade está às ordens. Nós somos especialistas nos meios de comunicação. É isso. E, certamente, a boa notícia, a graça e a bênção tem que espalhar para muito, muito mais.